Bom dia a todos. Querida comunidade e todos que nos acompanham pela transmissão no culto. Hoje celebramos o dia da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, evento com contornos épicos, em que a glória eterna de Deus se manifesta em seu Filho. Deus dá provas da eternidade para as testemunhas oculares que se encontravam naquele momento no Monte Sagrado. Jesus, reluzente como alva, tem seu futuro corpo ressuscitado revelado em glória eterna. Como é bom nos reunir e participar do testemunho dessa glória de Deus. Com a transfiguração, encerramos o período da igreja conhecido como Epifania. Agora, aos poucos, vamos entrando e nos preparando para o período da Quaresma, quando, a partir da quarta-feira de cinzas, somos lembrados do caminho de dores e do sofrimento da cruz, que são reservados para Cristo. Saúdo a vocês com a palavra bíblica para hoje, segundo o Salmo 45, 2. O salmista canta ao ungido de Deus. Tu és o mais formoso dos humanos. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cantamos o hino 493.
Bom dia, querida igreja, bom dia, amados irmãos. Nós estamos celebrando neste domingo, o domingo da transfiguração do Senhor. Para quem lembra dessa história, Jesus Cristo ele se encontra no alto do Monte Sagrado e as suas vestes e a sua face é iluminada pela presença do nosso Senhor. Por isso nós queremos iniciar este momento na graça e na presença daquele que é Deus e nosso Criador. Convido a nos colocarmos de pé e invocarmos a presença do nosso Senhor Deus. A Igreja de Cristo se reúne a convite de Deus que se faz presente entre nós, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Juntos confessemos o nosso pecado a Deus. Confessai todos comigo. Misericordioso Deus e Pai, a luz da Tua graça ilumina o céu da nossa vida, mas ainda assim acorremos às trevas. Os pecados nunca dormem e agem em nós para nos afastar do Teu amor. Por isso, confessemos que erramos em pensamentos, palavras, ações e omissões. E a nossa conduta nem sempre segue no que esperas de nós. Confiamos que desce a nós em Jesus Cristo para nos salvar e conceder perdão. Por isso, Senhor, contempla-nos com clemência do céu. Em Tua bondade, perdoa-nos dos pecados e resgata-nos com o Teu poder. Afasta-nos da iniquidade e caminha conosco pelas estradas íngremes da vida. Ajuda-nos a encontrar nova vida em Ti, conquistada pelo sangue precioso de Cristo. Por nosso Salvador e Redentor, tem piedade. Amém. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nessas palavras, Paulo ele nos lembra que a nossa natureza humana é marcada pela transgressão a Deus. Porém, Jesus Cristo nos traz a redenção e o perdão, anunciando ao que está condenado a salvação. Por isso, o perdão de Deus alcança cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Somos perdoados por Deus, mas as marcas do pecado permanecem no mundo através da fome, da guerra, dos preconceitos e do ódio. Por isso, a criação de Deus sofre. No entanto, somos chamados a proclamar neste mundo as dores para que Deus venha ao nosso socorro, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo chega a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita e manada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, ele sou. Deus cuida da criação, mesmo que nós não percebamos. As mãos de Deus são manifestas neste mundo, com o seu cuidado e o seu amor. Por isso, rendamos glórias ao nome de Deus e ao seu sempre eterno nome, com o hino Povos da Terra. Povos da terra, louvai ao Senhor, com alegria e com santo fervor.
Nosso Pai no céu, Tu revelaste em Cristo na transfiguração que a morada do céu eterno é a herança do crente fiel a Ti. Permite que a luz desta Tua glória alcance o nosso coração e converta-nos a Ti. Envia-nos esta luz através do Teu Santo Espírito. Fala conosco com Tua suprema palavra e nos admoeste para o amor cristão. Preserva-nos em Teu ensino e faça-nos mensageiros das Tuas maravilhas. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tenham a bondade de sentarem, cantamos as sinais de paz e de graça. Primeira leitura de hoje, Mateus 17, de 1 a 9. Na minha página 26, quem quiser acompanhar. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro, e os irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um monte alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só Jesus. E descendo eles ao monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Oremos. Amado e bondoso Pai, a Tua palavra é o alimento da fé, a Tua palavra sustenta a nossa vida e através dela encontramos o caminho que nos leva a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, de forma especial neste momento litúrgico da Igreja, em que nós encerramos o tempo da Epifania, e as portas nos são abertas para o período da Quaresma, da Paixão e também da Páscoa do Senhor. Que o nosso coração, ó Pai, não seja negligente diante das dores do Teu Filho. Que possamos ter um momento de reflexão neste tempo da Quaresma, buscando compreender a entrega do Teu Filho e todo o sacrifício sofrido por Ele para nos conceder salvação. Dá-nos agora, ó Deus, o Teu ensino, abra a nossa mente para compreendermos os mistérios do Teu amor, porque queremos servir a Ti hoje e sempre. Lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra, ó Pai, e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. A palavra da pregação que nos traz hoje é a palavra da segunda epístola de Pedro. Lemos aí da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Eu não posso dizer a página, porque a Bíblia aqui é outra. Alguém já abriu aí na Bíblia de vocês? 2 Pedro 1, versículos 16 até 21. 281 na Bíblia que vocês têm aí, tá? Lá no Novo Testamento, 281. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 16 até 21, que eu passo a ler então para a comunidade. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo.
Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aqui, palavras de graça, palavras para a nossa fé. Amém. Querida igreja, amados irmãos, a transfiguração que nós celebramos neste domingo é um feito extraordinário, embora enigmático para o nosso entendimento. Nela há um diálogo profundo entre Deus e Jesus, do Pai para com o Filho. A transfiguração afirma que Cristo não será abandonado pelo Criador quando a pena das dores vier a cair sobre a sua cabeça. Na transfiguração, dá-se a conhecer que Jesus ele compartilha da mesma natureza divina, da mesma luz celestial. Ainda assim, há pessoas que duvidam e debocham da fé cristã. Pedro, ele teve que enfrentar essas acusações, em especial na sua época, de que a esperança cristã estava falida, sendo inquirido sobre o porquê o reino de Deus demorava a vir com as transformações tão prometidas, se o mundo ele permanecia o mesmo desde a tal criação. Isto, de certa forma, também abalava um pouco as comunidades cristãs daquela época. Mas, se descontentes reclamamos que nada parece mudar à nossa volta, e descrentes expulsamos a existência de Deus da nossa vida, qual esperança oferecer se o futuro nosso, não tendo Deus, é somente a morte? A descrença, ela não tem futuro. Ela não vive por nenhuma promessa. Os filósofos epicuristas na época de Pedro, por exemplo, eles pregavam que o ser humano devia buscar o prazer pessoal, a felicidade, a todo custo, sem dor física, sem dores emocionais. Mas eles consideravam superstição crer em Deus e rejeitavam a ideia de um Cristo divino que se sacrifica pelo pecado do outro. E é contra tais acusações que, quando fala da transfiguração, é que Pedro está olhando. Pedro ele cita que alguns discípulos foram testemunhas oculares do ocorrido. Pedro ele lança ao chão a acusação de que cristãos alicerçam a sua fé e a sua esperança em mitos e fábulas, como a própria cultura grega assim alicerçava a fé em Zeus e outros deuses do Olimpo. A carta de Pedro, ela retrata um mundo descrente, descontente e desapegado a Deus. Mas isso não mudou muito atualmente, não é verdade? Eu recordo que no auge da pandemia, a igreja ela vinha discutindo se a fé das pessoas faria algo diferente, mudaria em algo, após cessasse aquela correria toda. Se as pessoas, de fato, elas iriam se aproximar mais de Deus e da vida comunitária.
Mas as naves de muitas igrejas por aí nos dizem o contrário. Uma vez que falar sobre a fé cristã é falar sobre toda a nossa vida perto de Deus, como entender? Aquele cristão que evita a comunhão, que foge do convite de Deus para se reunir com Ele, e em especial em torno da sua palavra, em torno da ceia, do qual também nós vamos celebrar. Como entender aquele cristão que consegue passar anos a fio sem esta proximidade de Deus? No que concerne à fé cristã, ela não germina do vácuo. Suas raízes são profundas e encontram sustentação na história de Deus com o seu povo. Na carta, quando Pedro testemunha o poder estrondoso de Deus com a transfiguração, ele vai dizer que a palavra de Deus excede em superioridade a tudo o que podemos viver nesta vida tão curta que nós temos. Os céus não estão vazios, e bem-aventurados aqueles que vivem, ouvem e seguem os movimentos do que é eterno. Mas isso não significa que devamos permanecer parcialmente cegos e surdos, porque nós não provamos dos mistérios que os discípulos provaram da transfiguração. Aliás, a fé que exige provas da existência de Deus não é fé, porque fé ela surge a partir de Deus. E a partir do momento em que você exige provas de Deus, você não crê mais nele. A fé confia que Deus existe e cumpre as suas promessas. Ao descrever as grandes maravilhas feitas por Cristo, Pedro e tantos outros seguidores de Jesus tiveram os seus olhares contemplando as pegadas eternas e palpáveis do Senhor. Eles viram o Senhor aqui na terra. Seus ouvidos ouviram palavras angelicais de esperança sobre a futura glória e a suprema majestade do Filho do Altíssimo. Por isso as palavras de Pedro não cabem dentro do que ele escreveu, ainda que tenha se tornado para nós um grande legado, que testemunha o que Deus tem reservado para cada um de nós que crê nas maravilhas do Senhor. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, o que é para nós então a transfiguração testemunhada na Bíblia? Por um instante, Deus ele trouxe o seu trono celeste para a terra naquele dia. E a eternidade pousou a um toque de mãos humanas através dos discípulos que estavam por ali. E tanto fora o fascínio daquele evento que eles quiseram acampar naquela região com Jesus Cristo e Deus. Quiseram viver diante daquela eterna projetada dos céus do nosso Senhor. Por um instante, na permissão de Deus, eles viram tudo como se estivessem olhando por uma lente de um olho mágico, de uma porta que os separava do que é terreno e é eterno. Os discípulos foram arrebatados do chão. Eles foram testemunhas da futura ressurreição de Cristo, porque o corpo de Cristo estava em glória com Deus. E ainda que somente Jesus tivesse autoridade de sair do terreno e entrar para o eterno naquele momento, ele permitiu com que os olhos dos discípulos, olhos mortais como os nossos, provassem de forma instantânea da luz intensa daquela santa eternidade. Foi isso que aconteceu. Os discípulos viram os céus por um pequeno instante da vida. Os discípulos viram provas sobre o futuro com Deus. E essa visão no Monte Sagrado apresentou o prenúncio do corpo glorificado de Jesus e o poder dos céus em ressuscitar e dar vida ao que é perecível com a morte. Deus ele reafirma com a transfiguração que o seu Filho Jesus Cristo trará o céu transbordando de poder para substituir o velho mundo caído e fazer novas todas as coisas.
Poder divino que se estende aos eleitos do Espírito Santo, que serão ressuscitados para a eternidade por intermédio de Cristo. Nisto, meus amados, a vida cristã, ela não pode ser eco, ela não pode ser repetição de velhos mantras sem fé, sem dedicação ao reino, sem os olhos que olham para a transfiguração de uma nova eternidade com o Senhor. Enquanto nós fecharmos os nossos olhos para a verdade de que o reino eterno está perto de nós, de que Deus está em Cristo e de que Cristo está no mundo, nós seremos discípulos displicentes e errantes. Pior discípulo é aquele que pensa que sabe de tudo e que já tem tudo. Ele desaprende a seguir em direção à graça de Deus, deixando de experienciar e participar do testemunho daqueles que viram e ouviram as grandes coisas que Deus fez por nós e para nos salvar. Por isso, a transfiguração do Senhor confirma que Cristo é entronizado por Deus quando a voz de Deus fala para aquele grupo, dizendo o seguinte: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Então, se os nossos olhos sonham em ver a luz da eternidade divina, precisamos convertê-los em olhos da fé que vê em Jesus neste mundo. Cristo está colocado no meio do nosso caminho. Na terra, ele tornou-se advogado contra os nossos pecados. O caminho para o céu somente começa quando nós deixamos o nosso caminho para nos orientarmos pelo caminho de Deus, pelo chamado daquele que nos defende. Nisto são necessários ouvidos espirituais, que nos levem a ouvir a voz de Deus em meio à escuridão que nós vivemos a tatear. Neste tempo em que nós nos preparamos para a Quaresma e Vigília Pascal, oremos para que cada um de nós possa ouvir essas palavras e não fale com Deus na perda da fé, o negue pela negligência do coração ou fuja do seu chamado por causa da desesperança. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à fé que nos une, nós vamos fazer hoje o credo de forma diferente. Nós vamos cantar uma canção do credo. Creio, Senhor, que és Deus, hino de número 192 do livro de canto da igreja. Vamos cantar de pé, assim como nós professamos o credo, né? Pai que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Pai que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspira com
podem sentar, tá? Nós temos agora o nosso momento de oração da igreja e também o Pai Nosso. Eu pergunto à igreja, vocês têm algum motivo que queiram colocar em oração, Nelson? Elfi. Isso. Uhum. Algum outro pedido? Pode usar o ambão aqui. Bom dia a todos. No domingo, eu pedi a intercessão na oração por dois motivos. Primeiro, eu pedi pelas pessoas que estão presas e injustamente, com certeza, muito delas. E também fiz um pedido pessoal. Eu me submeti a uma cirurgia de catarata na quarta-feira. E foi maravilhoso. Hoje estou aqui, enxergando muito bem. E aí, eu começo a pensar, alguém de vocês já foi assim convidado para saborear um prato, por exemplo, alguma comida, e que alguém tenha gostado muito? Eu fui, e algumas vezes. Eu me lembro de um café. Eu gosto muito de café. E alguém me convidou para tomar um café. Mas eu confesso que eu nunca mais tomei um café tão gostoso. Depois posso te contar como é que foi o café, mas isso é detalhe. O café é realmente delicioso. A primeira coisa que eu, naquele momento, senti, que bom se eu tivesse mais alguém da minha família, do meu lado, para saborear também um café tão gostoso. E pessoas que eu conheço e tal, mas era só eu. Então, eu imagino que eu tenho esse prazer, vocês que estão aqui também têm, vinha o domingo aqui assistir o culto. Para mim, o culto, ele tem um início, tem uma parte onde que a parte administrativa, a comunidade traz o conhecimento dos membros, o que é feito, o que tem os desafios. Depois existe, então, uma liturgia, uma preparação para ouvir a palavra. É muito importante, para depois o pastor, então, na prédica, como hoje, né, trazer a palavra. Depois tem o momento da intercessão, como nós estamos tendo agora aqui, que para mim eu acho mas um momento muito sublime. Aquelas pessoas que pensam, não, o que vale é a intenção. Eu faço a minha oração e vale a minha intenção. Deus já sabe o que eu quero, então vale a intenção. Eu discordo. Eu acho que não tem uma regra. E a oração tem a regra. Primeiro, precisa saber aquilo que Deus quer fazer com a gente, não o que nós queremos, né? Então, muita vaidade, a gente enche o coração de vaidade. E esse espaço impede que a vontade de Deus venha ocupar esse espaço. Outra coisa é que sempre a oração, na minha interpretação, depende da intermediação sempre de Cristo. Então tem que ter uma intermediação. Então é regras. Né? Eu não sei se é Tiago, eu não me lembro, que diz que, primeiro que nós oramos pouco e nós não sabemos muitas vezes pedir. Pedimos e pedimos mal. Eu não sei onde, deve ser Tiago que diz isso. Então, nós temos aqui a oportunidade de vir domingo à igreja. Eu tenho uma relação de membros de 2007. E lá eu vejo 500 famílias. Eu não sei quanto tem hoje, mas hoje não tem 200, 250. O que aconteceu? Eu posso ver pela internet, tenho aqui online, então tá muito bom assim, né? E aí,
falando do culto. E a Santa Ceia, que é o contato que você tem com Cristo, com Deus, né? Então você tem contato com Cristo através da Santa Ceia. E isso, infelizmente, você assiste pela internet, as pessoas que estão me vendo aqui, me desculpe, mas não, tudo bem, uma vez, duas vezes, mas vai fazer falta isso. Então, no culto, além de você ouvir a palavra, né, presente, você pode participar da Santa Ceia. E tem uma coisa milagrosa, você participar, como agora, da oração da intercessão, que é um momento sublime, que eu já disse. Então, eu estou muito feliz que eu fui abençoado. Na quinta-feira já estava bem, entendeu? Eu estou ótimo, tá? Porém, como ser humano que sou, eu hoje estou preocupado com o meu neto. Eu tinha uma netinha até o ano passado, e aí, começo do ano, vieram 2 netos. E um deles hoje está no hospital. Teve uma infecção urinária em função de um cálculo. Ele tem 3 anos. Um cálculo renal, e provavelmente esse cálculo provocou uma infecção urinária. E aí o médico prescreveu um antibiótico e deu uma intolerância, e ele está lá desidratado, tomando soro, né? E aí quero mais uma vez pedir na intercessão, Nicolas, 3 aninhos, e eu tenho certeza que Deus, como ouviu quando eu pedi para a minha cirurgia, também vai fazer com que ele possa vir para casa mais. Desculpe, gente, eu gosto sempre de falar, quando eu estou alegre, eu gosto de trazer minha alegria. E também quando eu estou triste, eu também trago a tristeza, muitas vezes, para dividir. Por isso, somos irmãos, né? Verdadeiramente. Muito obrigado. Obrigado. Algum outro pedido de oração por parte da comunidade? Então vamos fazer esse momento de oração. Eu peço àqueles que podem, para nos colocarmos de pé. Senhor Deus, somos gratos pela palavra que nos ilumina e pela graça da Tua santa presença entre nós. Somos gratos porque preparas a cada um de nós para a comunhão contigo, onde nós podemos presenciar a mesa sagrada e o alimento da ceia, que nos é ofertado através de Jesus Cristo. Somos gratos, ó Pai, porque és compassivo e bondoso, se colocando como baliza e orientação para a nossa vida. Concede-nos, Pai amado, que todos os dias caminhemos contigo, entendendo tudo o que Cristo fez por nós. Permite que sejamos renovados, animados e restaurados pela ação do Teu Santo Espírito. Dá carismas para cada um de nós, dá carismas para a Tua comunidade, para que ela atue na manutenção da unidade e na proclamação da Tua glória. Envia a nós como testemunhas da Tua palavra e que a nossa vida e nosso coração sejam a moradia do Teu santo nome. Cuida, Senhor, das nações do mundo. Cuida do Teu povo e ilumina toda a sua gente, para que busque implantar a vida digna e o zelo pela Tua criação. Cuida das pessoas que estão doentes, enlutadas, enfraquecidas, perseguidas, e daquelas que confiam que a Tua boa mão restaura e nos guia. Aqui lembramos do pequeno Nicolas, que se encontra internado, ó Pai, que Tu possas colocar a Tua mão bondosa sobre a sua face, trazendo-lhe a boa recuperação. Lembramos também da cirurgia já ocorrida de Odair, que agora se encontra em recuperação e é grato a Ti, ó Deus, por tudo ter ocorrido bem. Lembramos também, ó Pai, de tantas outras pessoas guardadas no coração e na mente, que hospitalizadas ou não sofrem de todas as dores. Que Tu possas colocar o Teu semblante sobre elas, trazendo-lhes a Tua restauração. Cuida, ó Deus, também das pessoas
que passam privações e são vítimas de todo tipo de violência. Ajuda-nos, ó Pai, a viver um bom tempo de reflexão nessa quaresma que se aproxima, sempre fitados com os nossos olhos no caminho da cruz percorrido por Cristo. Abençoa-nos nesta nova semana que nos dás. Abra portas para todas as pessoas e famílias que buscam por emprego, entendimento, reconciliação e vida digna. Suplanta em nosso coração pensamentos de acolhida e diaconia junto aos necessitados e prepara-nos para o bem-aventurado caminho de levantar os que estão caídos. Quando toda a tua boa obra for feita através de nós, permite, Senhor, que quando chegar a hora do nosso encontro contigo, sejamos aceitos por causa de tua graça, que nos levará ao teu eterno reino. Olha, Senhor, por todas as lideranças que trabalham pela edificação da tua comunidade. Aqui lembramos a instalação da pastora Elfe na comunidade de Limeira, que ela que foi ali enviada para ti, para o projeto de missão do teu reino. Acolha, ó Deus, as nossas orações, acolha as nossas petições segundo a tua santa vontade, porque todas elas entregamos a ti por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora proceder com o momento da liturgia da ceia. Eu convido a que nós possamos acompanhar aí, de acordo com o que está na tela. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Logo depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder.
O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, Seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Podem tomar os lugares. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia é o convite de Deus para a comunhão com o Filho e o Filho conosco. A palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós cremos que a ceia, quem nos serve, quem nos oferece é o próprio Senhor, porque Ele quer que nós participemos da memória da Santa Ceia que Ele fez com os discípulos. E quando nós fazemos isto, nós nos sentamos a esta mesma mesa e partilhamos da dor e da comunhão do nosso Salvador. Por isso, cada um de nós é convidado para a memória da ceia sagrada que Cristo nos oferta. Enquanto isto, Rafael ele nos conduz aí com músicas. Vamos fazer aqui o nosso semicírculo em volta do altar.
Tomai, comei e bebei, este é o corpo e sangue do nosso Senhor. Convido a nós unirmos as nossas mãos. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o rosto e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz de Deus. Amém. Oremos. Amado Pai, somos gratos por este alimento tão precioso que nos fortalece na unidade contigo e nos dá a herança de sermos alimentados pela promessa da salvação em nosso Senhor. Dá ao Pai que esta comunhão também nos leve a viver a comunhão esperada por Ti com os nossos irmãos. Nos leve à prática de ações solidárias em acolhida àqueles que precisam. Em Cristo nosso Senhor, nós te pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Podem tomar os lugares. Nosso próximo culto, dia 26, às 9h30, com culto infantil e relatório da diaconia. Na tela, as contribuições de fevereiro alcançaram 40% da entrada, faltando 60% para cumprir com nossas obrigações registradas até agora. Ofertas de louvor. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, que é o CNPJ da igreja, depósito ou transferência bancária. O que nos anima a ofertar é Coríntios 2, 9-7. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cadastro de membros. Neste ano haverá o cadastro único de membros da CLB. Por isso estamos atualizando as informações dos que se considerem membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela CLB, a serem lançada no sistema integrado. E é necessário também assinar a ficha de lei de proteção de dados pessoais. Está no átrio, né, Nelson? É isso? Então, todo o culto a gente está reforçando esse cadastro, né, pastor? Calendário. Ainda tem calendário no átrio ali para retirar.
O calendário esse ano, ele é grátis, só que nós temos um custo de R$ 9,50 por calendário. Então, a gente não está vendendo, mas a gente pede se for de vontade, uma doação para cobrir os custos, né? Encontro de casais. Retomamos nossos encontros de casais nesta sexta-feira, às 8 horas, em nosso centro comunitário. Então, a gente convida as pessoas aí, quem já participou, retomar, e aqueles que se interessem, né? Próxima sexta-feira, encontro de casais. Os dados do grupo aí. Ofertas. Tem outro lembrete aqui. Na quarta-feira, tem a dança sênior, às 15 horas. Coral na quinta-feira, ensaio. No sábado, a reunião do presbitério. E aí, relatório da UAS e dança sênior. É agora, pastor? Isso. Quem vai ler o relatório? Bom dia. Já que nós estamos esse ano comemorando os 130 anos de aniversário da nossa comunidade, eu só gostaria de fazer um pequenino lembrete, ou então contar alguma coisinha. A nossa comunidade, há 130 anos atrás, também existiam mulheres que participavam de um grupo ou um clube que se denominava Nähverein, que, traduzindo em miúdos, seria assim, um grupo de senhoras que costuravam ou que bordavam. Então, o clube das bordadeiras ou o clube das costureiras. E essas senhoras se reuniam, só que a gente não tem dados assim para saber se é semanalmente, mas se reuniam e, com isso, faziam seus trabalhos, e esse trabalho provavelmente era vendido. A gente pensa que seria mais ou menos no nosso estilo de bazar que nós efetuamos no final do ano, porque nós temos aí na nossa secretaria um registro que foi doado em 1998. O primeiro registro documental que temos hoje, conhecimento sobre um trabalho com mulheres na comunidade, data do ano de 1898, quando, no Natal daquele ano, a Associação de Mulheres, ou Frauenverein, fez à comunidade uma doação de 34 mil réis. O registro é do livro contábil da comunidade, feito de punho pelo tesoureiro da época, e relata o fechamento contábil de um ano e abertura do seguinte. Então, essa doação se pensa que foi feito já para o início dos trabalhos para a construção do templo. Há um segundo documento que data do ano de 1908, na qual a Associação de Costura, ou Nähverein, fez uma doação de 35 mil réis para o fundo de construção da igreja. Então, desde aquele tempo, as senhoras se reúnem e pensaram sempre na contribuição para a nossa comunidade. Isso eu queria contar para vocês, né? E isso continua com o passar dos anos, né? Relatório das atividades Oase Campinas de 2022. Que o amor fraterno nos una uns aos outros. Romanos 12, 10. Pedimos a Deus que nos dê a bênção para continuar o trabalho da Oase de geração em geração. Nosso grupo de Oase conta atualmente com membros da diretoria e mais 15 participantes regulares. Devido à pandemia, né? Reiniciamos as nossas atividades presenciais em 16 de fevereiro, no salão, através de encontros quinzenais,
devido ainda aos cuidados com a pandemia. Após 2 anos, realizamos o bazar no átrio dia 5 de junho, que se revelou um sucesso. Em março, a dança sênior passou a fazer parte das nossas atividades. Em 11 de junho, participamos com 2 presenças no seminário da Assembleia da Oase Sinodal e fizemos a nossa primeira apresentação ao público de dança sênior. Fizemos doação para o grupo do culto infantil para a realização da Semana da Alegria no valor de R$1.000. E voltamos os chás da Oase com encontros mensais no dia 17 de agosto de 2022. A frequência média nesses eventos tem sido de 35 presenças. Realizamos ao todo 5 chás e 3 bazares. Em 27 de agosto, viajamos para o encontro da Oase UP Campinas, em Montemor, com 13 presenças. Nesse encontro foi anunciado que Campinas vai sediar esse encontro em 2023. Em 18 de 9, celebramos o culto da Oase. A partir do Chá da Primavera, temos feito apresentações de dança sênior durante o evento e volta do bingo. Um parênteses aqui, a dança sênior. A Rosvita vai apresentar o relatório. Em 19 de novembro, houve o encontro de encerramento de atividades do ano de 2022 da UP São Paulo, em Santo André, que nós contamos com 6 pessoas. Em dezembro, fizemos doação aos departamentos de diaconia, R$1.000, coral, R$1.000 e R$500 para a comunidade. Só um lembrete para a aquisição dos lustres do salão. E em 17 de dezembro participamos na confraternização dos departamentos. Eu espero a Deus peço a Deus que continue nos orientando e nos iluminando para que possamos permanecer com esse grupo na comunidade e podermos ajudar a comunidade dessa forma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada. Bom dia. Então, eu também vou falar um pouquinho da dança sênior, pequeno histórico assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar de dança sênior, né? A partir do momento que nós começamos a ter essa atividade aqui na igreja, mas sobre a história, sobre como ela surgiu, alguém já ouviu antes falar de dança sênior, antes da gente começar a citá-la aqui na comunidade? Então, a dança sênior é uma coisa fantástica. Ela foi criada por Ilse Tucci, na Alemanha. Ilse Tucci nasceu em 1911, portanto, ela já é falecida. A Ilse, desde jovem, ela era coreógrafa, professora de dança de jovens e de crianças, e ficou viúva aos 30 anos, com 4 filhos, colocou os 4 para dançar também nos grupos dela, e ficou responsável pela sogra dela, que estava num ancionato. E, conforme palavras da própria Ilse Tucci, ela começou a se interessar em fazer coreografias para idosos no dia, lá em 1968, que ela chegou no ancionato para visitar a sogra, e a sogra disse: Ilse, você faz tantas coreografias e danças para jovens, para crianças, por que você não cria alguma coisa para nós aqui dançarmos também? E pá! Começou com o auxílio de geriatras, gerontólogos, psicopedagogos, a criar coreografias adaptadas para idosos em diversos níveis de dificuldades e facilidades. Então, ela
a partir assim de 60 anos, então danças em pé, danças em roda e inclusive danças sentadas também para aqueles que tinham limitações de movimentos, né, para dançar, cadeirantes. E aquilo começou a fazer um sucesso na Alemanha e ela começou a formar grupos de dirigentes para que mais professores pudessem dar aulas em instituições para idosos. E a coisa foi cada vez com maior sucesso e na Alemanha toda começaram a se criar grupos de dança para idosos. A Ilse Tucci foi homenageada, recebeu honrarias e tudo mais por isto. Em 1981, ela foi condecorada na Alemanha pelo trabalho de dança sênior com idosos. E com esse incentivo da dança sênior na Alemanha, começou a se criar também grupos em diversos países da Europa. Hoje existem grupos de dança sênior na Suécia, Bélgica, Holanda, Croácia, Hungria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Suíça, Áustria, Itália, Luxemburgo, Portugal, Letônia e Brasil. E ela foi introduzida no Brasil pela senhora Christel Weber, também alemã, em 1978, no Rio Grande do Sul. Em 1978, Christel Weber veio para o Brasil, e lá no Rio Grande do Sul, nas igrejas, instituições de idosos, ancianatos, ela praticava a dança sênior. Aí, um dia desses, o pastor Hans Weber, que era diretor do ancianato Bethesda, da instituição Bethesda de Joinville, que muitos aqui já conhecem, a gente até já cantou lá, né? Então, o pastor Hans Burger estava no Rio Grande do Sul, de repente viu aquelas danças sênior, chamou a Regina Krause, que era diácona, trabalhava lá no Bethesda, em Joinville, falou, nós vamos fazer esse negócio. E começaram a fazer. Aí, com a ajuda, a Regina Krause, pastor Hans Burger, a Christel Weber e a Annelore Weber e a Annemarie Dorsetti, elas trouxeram todos os seus conhecimentos e estruturaram os primeiros cursos de dança sênior, formando dirigentes de grupos de dança sênior no Brasil. E aí começou oficialmente, em 1993, em Joinville, a Associação Dança Sênior no Brasil. Então, vai fazer 30 anos este ano que oficialmente existe a dança sênior no Brasil. E essa coisa se divulgou tanto, está tão grande no Brasil, que foi necessário se criar assim, coordenações, porque do Rio Grande do Sul até Ceará, Mato Grosso, então começou a ter necessidade de haver coordenadores. Então, nós temos hoje 8 regionais no Brasil. Rio Grande do Sul é uma, Santa Catarina e Paraná é a 2. Rio de Janeiro e Espírito Santo, 3. Minas Gerais e Bahia, 4. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima é a 5. São Paulo é a 6. Distrito Federal e Goiás é a 7. Ceará e Pernambuco é a 8ª. E isso é muito grande, gente. É muito grande e é maravilhoso. E é tanto assim que nós, atualmente, é realizado o Circuito Brasileiro de Dança Sênior, que reúne assim grupos de todo o Brasil, durante 4 dias. Sempre em lugar diferente. O mais recente foi em Poços de Caldas, de 21 a 25 de agosto, no ano passado, e o próximo vai ser realizado de 28 a 31 de agosto, aqui pertinho, na cidade de Olímpia. Existe também, de 3 em 3 anos, o Circuito Internacional de Dança Sênior, que é o International Senior Dance Congress. O Brasil já vem participando desse evento desde 1998. Esse ano vai ser realizado em Nancy, na França, em maio. Eu vou, fui convidada para ir. Porque é assim, são 16 países que participam desse congresso de 3 em 3 anos, mas de cada país só podem ir 15 pessoas. E eu fui convidada, então eu vou, né? E aí a gente traz muitas novidades, porque cada país apresenta 2 coreografias que previamente têm que ser aprovadas pela Associação de Dança Sênior da Alemanha. Então, o país cria 2 coreografias, portanto, nós vamos ter 32 coreografias inéditas lá. Isso é mandado para a Alemanha aprova,
pronto. Aí, durante uma semana, nesse congresso, os países apresentam as danças e a gente recebe todo o material das danças e está habilitado, autorizado a passar essas coreografias para os seus grupos. O Brasil vai levar 2 coreografias, uma que foi feita por uma coreógrafa do grupo lá de Joinville, com a música Trem das 11, a gente já está treinando, e a outra que foi feita por uma coreógrafa do grupo de Minas Gerais com a música Maria Bonita. Isso. Então, pela minha animação aqui, vocês já veem assim, ó, como eu fiquei contente, né? Eu sou eu sou dirigente de curso, dirigente de dança sênior, habilitada, autorizada por ter feito curso de formação. Nós só podemos ter grupos de dança sênior e ensinar a dança sênior com o material que nós recebemos durante o curso de formação, né? Porque isso é sério, lidar com idosos, né? Saber quais os movimentos que podem ser feitos, enfim. Então, imagina como eu fiquei contente quando as senhoras da UASE toparam fazer um grupo de dança aqui, né? Obrigada. Então, a dança sênior ela é uma atividade lúdica, né? Ela é lúdica. E a gente usa coreografias com músicas populares, músicas clássicas, músicas folclóricas, e são ritmos, são movimentos rítmicos simples, alguns mais avançados. Então, nós temos as coreografias em roda, coreografias em pé, em blocos, né, de carreira, e as coreografias sentadas também. E a data da primeira reunião dançante aqui do nosso grupo, Andorinhas, nós demos o nosso grupo se chama Andorinhas, porque Andorinhas é o símbolo da cidade de Campinas, e também as andorinhas elas estão sempre em um grupo e formam umas coreografias bacanas nos ares, né? Então a gente gostou desse grupo Andorinhas. E na nossa primeira reunião dançante foi no dia 2 de março do ano passado, e aí nós tivemos 6 participantes, que nós então denominamos os fundadores do grupo Andorinhas, que foi a Doroteia Petraito, o pastor Luciano, ele dança bem, assim como ele canta bacana e dá essas prédicas bacanas também, ele dança, ótimo. Eu acho que ele é o mais jovem do grupo. Sim, então, a dança sênior, ela é dirigida, ela é desenvolvida para idosos, mas as crianças adoram também. E os jovens também gostam. Então, a gente pode fazer essas interações, né, de gerações, sabe? De repente, fazer um grupo, convida as crianças do culto infantil para dançar com as avós, a gente pode fazer coisas lindas. Enfim, vamos adiante. Então, os fundadores do grupo Andorinhas, no dia 2 de março, foram a Doroteia, o pastor Luciano, a Sandra Streh, a Silvana Ebelin, a Sofia e o Werner. Já na segunda reunião, a gente já teve 9 participantes. Aí já foi aumentando. Aí nós chegamos até 12 participantes. E assim, hoje, na verdade, nós podemos contar com a participação firme de 10 dançarinos. 7 mulheres e 3 homens. Já é um bom número. Já dá para a gente dançar, fazer boas danças. Né, Noris? Já dá. Mas, especialmente as sentadas e em bloco, dá para dançar, 10 pessoas, sem problema. Porém, as danças em rodas e em pares, o ideal seria nós termos no mínimo 18 ou 20 participantes. Para fazer roda, para fazer troca de pares, precisa ter mais gente. Então, eu tenho certeza que nesse ano de 2023 nós vamos aumentar o nosso grupo de andorinhas, tá? Divulguem, chamam, venham, porque ele começou na UASE. Mas não é assim, não, é só o pessoal da UASE que pode dançar, não, é todo mundo. E em 2022, nós já tivemos 17 reuniões dançantes, onde nós treinamos cerca de 30 coreografias, sendo algumas sentadas, outras em pé, no formato de bloco, e até fizemos algumas em roda.
No dia 11 de junho, no Lar Belém, o grupo fez uma apresentação na abertura do seminário e assembleia anual da Oase Sinodal, onde também realizamos coreografias com a participação de todos os presentes. A gente dança, mostra como é que é e põe todo mundo para dançar, que a gente chama dança de integração. Em agosto, setembro, outubro e dezembro, o Grupo Andorinhas participou dos chás da Oase, com apresentações de coreografias para os presentes e também com danças de integração, onde todos os presentes participaram das danças. Foi bem bacana. Nessas danças, a gente tem algumas filmagens, é bem bonitinho. Nessas danças de integração, utilizamos o sistema das danças sentadas, né? Então, quando é muita gente assim, a gente só faz a dança sentada. Em nossas apresentações, nós usamos, isso é bem bacana também, usamos bastonetes, borboletas, lenços, flores. Nas danças natalinas, durante o chá de advento, o grupo usou luzes, lenços com as cores do Natal, sinos, aqueles triângulos musicais, e a dança de integração com todos os presentes utilizou movimentos coreográficos ritmados com o som de nozes. Todo mundo ficou batendo nozes e fazendo suas coreografias lá. Foi muito bacana e divertido. Então, vamos divulgar, venham participar. Não, isso é só para idosos. Não, não. Todo mundo pode dançar. Faz uma aula experimental, né? Vem aí, quarta-feira, aí eu vou lá, se eu gosto eu fico, se eu não gosto eu não venho mais. Mas tenho certeza que gosta. Quem vem, gosta. E eu até pensei de fazer uma apresentação hoje aqui, pastor, mas nossa atividade vai começar só na quarta-feira, mas a gente vai logo fazer a apresentação aqui, tá? A dança sênior, assim, tem danças e músicas para todos os momentos, qualquer negócio. Falou em chá da primavera, vamos fazer a dança das flores. Falou em chá de advento, vamos fazer danças natalinas. Tem mais de 20 danças natalinas. O pastor gosta, né? Nós vamos fazer a apresentação. Não, ele vai sim, porque ele é dançarino, né? Ele faz parte do grupo, ele faz parte do grupo Andorinhas, né? Então vamos ver, nós vamos ter uma reunião agora na quarta-feira, às 15 horas, com o grupo Andorinhas, para a gente definir o nosso calendário, o que nós vamos fazer, né? E então podemos fazer no dia das crianças, no dia da dança, no dia do idoso. Sempre tem motivo para a gente fazer uma apresentação. E a gente vai fazer. Então, nós estamos bem animados com o plano das nossas atividades em 2023, porque a visão da dança sênior é possibilitar mais vida aos anos, na medida em que desperta a ludicidade, o prazer, a alegria às pessoas que a praticam, bem como àqueles que admiram como forma de arte, cultura, saúde e socialização. Eu vou aqui ainda só ler aqui uns benefícios cientificamente provados aqui, uma série de benefícios que diversos estudos apontam que esses benefícios, no geral, dão mais vontade de viver para o idoso, porque ele encontra algo prazeroso e ele melhora a força muscular, aumenta a flexibilidade e o equilíbrio, melhora a coordenação motora, melhora a postura, aumenta a qualidade de vida, melhora a qualidade do sono, promove o bem-estar físico e mental, previne a inatividade, ativa a memória, a compreensão e a capacidade de aprendizagem, promove a integração social, estimula funções como orientação temporal e espacial, lá do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E, através da música, a dança sênior favorece uma ativação emocional, despertando o prazer da expressão corporal. E há estudos até que relatam que a dança sênior, estimulando a memória e a coordenação motora dos idosos, aliada ao convívio social com demais colegas, pode levar a uma melhora ou estabilização de certas doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Uma vez por mês, eu vou lá naquele Instituto Reviver, em Barão Geraldo, onde não é uma casa de idosos. Os idosos eles vão lá toda quarta e sexta-feira para receber palestras, para fazer trabalhos manuais, e eu vou lá uma vez por mês. Lá só dá para fazer dança sentada, porque eles são bastante debilitados.
Quando eu termino, eles dizem, Rosvita, quando que você volta? É muito legal, é muito legal. Tem uma senhora que ela teve, como é, derrame não, AVC, um AVC, essa mão daqui, ela vai com uma cuidadora, essa mão aqui, ela não mexia. Agora ela quer botar a borboleta para fazer a borboleta dançar, sabe? Ela disse, não, no começo ela dizia assim, ai, Rosita, eu só posso dançar com essa mão. Não, Adélia, vamos botar uma borboleta ali também. Aí ela põe a borboleta no dedo e dança para cá, dança para lá, feliz da vida. É lindo, eu sou animadíssima com a dança sênior. Vamos dançar, gente. Obrigada. Alguma pergunta? Ó, em agosto, que vai ter eu vou falar isso, na quarta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Em agosto, que vai ter o Circuito Brasileiro de Dança em Olímpia, onde se reúnem cerca de 500 idosos, assim, né, que vêm os grupos de todo o país. De manhã é livre e à tarde, então a tarde inteirinha de danças. É uma coisa assim de arrepiar. E isso aí pode todo mundo, mesmo quem não vai dançar, tá? Então, ainda oportunamente, a gente volta a falar sobre isso, né? Quarta-feira eu vou ver se o meu grupo vai para a Olímpia, depois a gente vê se todo mundo quer ir junto. Aprovado o relatório? Sim, pergunta. Tá certo. Aprovado o relatório, então? Ok, obrigado. Lembrando, né, eu acho que é bem ressaltar isso aí, o grupo ele começou no núcleo da OASE, mas o grupo agora tem vida própria e é um grupo da comunidade, inclusive com agenda no nosso calendário de atividades, né? Então está aí estendido o convite para todos participarem. As ofertas. Agradecemos as ofertas do dia 5, que somaram R$ 168 e foram destinadas para o Fundo para a Promoção do Ecumenismo. As ofertas de hoje são destinadas para os trabalhos da comunidade e manutenção patrimonial das nossas dependências. Que Deus abençoe as dádivas, doadores e quem fizer o uso de nossa oferta.
agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também os relatórios das senhoras e também do grupo, né, de dança sênior. São trabalhos que dentro da igreja são feitos de forma voluntária, com todo o amor e dedicação das pessoas que estão nessas coordenações. Então a gente agradece pela igreja ser mantida viva através desses trabalhos. Vamos nos despedir através da bênção e do envio. Que o Senhor esteja à tua frente, te orientando na caminhada. Que o Senhor esteja atrás de ti, te protegendo. Que o Senhor esteja ao teu lado, te amparando e sustentando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sigamos na paz do nosso Deus, sirvamos a Deus com alegria e fé. Eu desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Lembrando que esta semana para nós entra um fato importante na história da igreja, que é o tempo da paixão, o período da Via Crucis do nosso Senhor. Não esqueçamos disso. Isso é importante para a nossa caminhada de fé. Vão com Deus, uma abençoada semana para todos e um bom dia para a igreja. Nós temos ainda o nosso canto final e com esse canto nós nos despedimos. Vocês podem tomar os seus lugares.